25 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 141 Abolir todo o poder espiritual. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Os olhos de Limbai escureceram. Ele não esperava que as pessoas da Associação de Alquimia abolissem seu poder espiritual. Era uma pena que os poucos bichos de estimação tivessem sofrido muitos ferimentos, e a Chapeuzinho teve que se recuperar tranquilamente. O único que estava em melhores condições era o pequeno tesouro. No entanto, seu cultivo não era autossuficiente. Além disso, sua força de combate não era tão alta quanto Little Green e Little Red. Se ele o tirasse agora, ele não seria capaz de derrotar essas pessoas. Além disso, o mais importante era que sua condição atual também não era boa. Não havia como ele lutar de volta. Vendo que aquelas pessoas estavam se aproximando dele passo a passo, a mente de Limbai estava pensando freneticamente em contramedidas. No entanto, não havia nenhuma boa solução. Embora a Associação de Alquimia estivesse envolvida principalmente na alquimia, também havia um grande número de mestres poderosos dentro dela. O nível de cultivo de Qin Juan era ainda mais insondável. Pode-se dizer que era impossível para ele escapar bem debaixo de seus narizes, sem falar no fato de que ele estava ferido. Era simplesmente impossível. Os poucos anciãos cercaram Limbai e a energia espiritual jorrou de suas palmas. Eles estavam prestes a atacar os principais pontos de acupuntura no corpo de Limbai. Esses pontos de acupuntura eram as partes mais importantes do corpo humano e também a essência da energia espiritual. Por exemplo, o corpo humano era como um recipiente, a energia espiritual era a água contida nele. Uma vez que o recipiente fosse danificado, a energia espiritual fluiria. Além disso, uma vez que esses pontos de acupuntura foram danificados, era irreversível. Mesmo se ele se cultivasse novamente no futuro, sua qualidade física e todos os outros aspectos não atingiriam seu auge novamente. Limbai mobilizou secretamente todo o poder espiritual de seu corpo. Não importa o que, ele não poderia deixá-los ter sucesso. Mesmo sabendo que a possibilidade de vitória era pequena, ele ainda queria tentar. Neste momento crítico, uma figura rapidamente correu e bloqueou na frente de Limbai. Você não tem permissão para intimidar o irmão mais velho. Foi o tolo Li que Limbai entrou no reino místico para procurar. No entanto, o poder espiritual dos poucos anciãos também disparou. Era tarde demais para eles pararem. Se esses ataques atingissem o tolo Li, que não tinha poder espiritual, ele provavelmente morreria no local. Qin Juan franziu a testa. A pessoa ao lado dele era ainda mais rápida do que ele. O enorme poder espiritual branco formou uma cobertura transparente e sólida, que envolveu o tolo Li e Limbai. De longe, parecia um casulo. Ao mesmo tempo, havia uma luz incomparavelmente nítida que dispersou o poder espiritual dos anciãos. A onda de choque sacudiu os anciãos até que todos recuassem. Ficou claro que a pessoa que interveio era muito poderosa. Ele poderia até dissipar o ataque de força total de alguns anciãos. O poder espiritual afiado era como incontáveis lâminas e sombras de espadas, deixando marcas profundas no chão. Era preciso saber que eram pavimentadas com pedras centenárias de quartzo. Eles sempre foram indestrutíveis e eram conhecidos por sua robustez. Mas agora, eles estavam em frangalhos. Quase nenhum deles estava completo. Foi uma visão terrível de se ver. Até as pessoas que estavam ao lado do salão principal foram afetadas. Pelo contrário, Limbai e Fooli, que estavam no centro e nem podiam fazer nada, estavam perfeitamente protegidos pelo casulo. Em uma fração de segundo, ninguém poderia reagir. Quando a luz se apagou, eles viram claramente que a pessoa que interveio era o ancião da lei Zhou Zengqing, conhecido por sua disciplina rígida, altruísta e com cara de ferro. Ancião Zhou, o que você quer dizer? Os mais velhos ficaram com raiva. Se eles não tivessem aberto seus escudos protetores a tempo, eles poderiam ter se machucado desta vez. Eu só não quero ver você machucar os inocentes. Um dos anciãos disse com desdém. Ele é apenas um tolo,
Antes que ele pudesse terminar sua frase, ele viu o olhar extremamente frio de Zhou Zhenghking, como se estivesse misturado com cacos de gelo. Ele congelou todo o seu corpo e ele inconscientemente engoliu o resto de suas palavras. O tolo Li não sabia que acabara de contornar os portões do inferno. Ele rapidamente agarrou a mão de Lin Bai e perguntou com preocupação: "Irmão mais velho, como você está? Você está bem?" Olhando para a aparência perfeita de Fo Li e o fato de que não havia feridas em seu corpo, Lin Bai se sentiu extremamente estranho. Por um momento, ele não disse nada e apenas o avaliou. Ele tinha visto claramente o tolo Li na área proibida. Era impossível para ele ser um imitador humano. Poderia ser obra daquela névoa negra. Lin Bai rapidamente descartou esse pensamento e tinha certeza de que tinha visto o tolo Li. Mesmo se ele tivesse ido para a área proibida, ele teria escapado da morte por pouco. Se não fosse pelo poder misterioso que rompeu no momento crítico, era muito provável que ele tivesse ficado preso na névoa negra para sempre. No entanto, depois que o tolo Li desapareceu e saiu de repente, como ele conseguiu escapar? Era impossível para a névoa negra não saber da intrusão de tolo Li. No entanto, como poderia deixá-lo escapar tão facilmente? Será que o tolo Li não tinha nenhum poder espiritual e era um tolo que viu que não havia lucro a ser obtido dele, então o monstro simplesmente o deixou em paz? Ou talvez o tolo Li tenha chegado a algum acordo com a névoa negra? Vendo que Lin Bai não falava, Fo Li revelou uma cara de choro. Acabou. O irmão mais velho tornou-se bobo. A voz do tolo Li puxou os pensamentos de Lin Bai de volta. Olhando para a pessoa atordoada à sua frente, não parecia que ele chegaria a algum acordo com a névoa negra. Lin Bai sentiu que estava pensando demais. No entanto, como Fo Li saiu do reino místico tornou-se um mistério. Lin Bai queria perguntar, mas sentiu que não era um bom momento. Além disso, havia outras pessoas por perto. Se o tolo lhe dissesse algo que não deveria ser dito, os dois teriam azar. Estou bem. Além disso, o próprio tolo lhe parecia ter muitos mistérios. Por exemplo, ele tinha aquelas pílulas divinas quando se encontraram pela primeira vez. Não importa o que aconteça, Lin Bai poderia ter certeza de que Fo Li não tinha nenhuma malícia em relação a ele. Agora mesmo, se não fosse pela aparição de tolo Li, ele provavelmente não teria sido capaz de escapar do destino de ter seu poder espiritual aleijado. A partir deste ponto, foi equivalente a tolo Li salvá-lo novamente. O que o irmão mais velho fez? Vocês não estão indo longe demais para intimidá-lo assim? Tolo Li defendeu a justiça. Ao ouvir isso, a multidão não pôde deixar de rir. Uma punição havia sido arruinada por ele assim. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 142. Punição. A expressão de Zongaora mudou ligeiramente. Não foi fácil para o poder espiritual de Lin Bai ser abolido, mas no momento crítico, o tolo lhe fugiu novamente. Ele não pôde deixar de dizer: "O que você está fazendo aqui? Apresse-se e vá embora." Ao dizer isso, ele tentou afastar o tolo Li. No entanto, ele nem tocou na ponta das roupas de tolo Li, muito menos em tolo Li. Tolo Li estava pulando para cima e para baixo como um macaco. "Não importa o que aconteça, enquanto eu estiver aqui, não permitirei que você machuque o irmão mais velho, a menos que você pise no meu cadáver." Ao ouvir isso, os poucos anciãos de execução fizeram expressões feias enquanto ameaçavam: "Se você continuar assim, tome cuidado para que façamos o mesmo com você também." Quem diria que Lily não tinha medo de nada? "Tudo bem, então venha rápido. Acontece que o irmão mais velho e eu compartilharemos as alegrias e tristezas juntos." Vendo como ele falava de forma clara e séria, quem não o conhecesse pensaria que ele era uma pessoa normal. Ele não seria influenciado pela força ou persuasão de forma alguma. Todos só podiam voltar seus olhares para Lin Bai. "Você tem vergonha de se esconder atrás de um tolo? Não pense que com esse tolo protegendo você, tudo ficará bem. O que deve vir não pode ser evitado." Vendo como o tolo lhe estava protegendo, Lin Bai sentiu-se tocado em seu coração. No entanto, ele estava preocupado que Fo Li se machucasse por causa disso. Ele não pôde deixar de dizer:
É melhor você se afastar. Eles insistem em abolir meu poder espiritual. Você não pode detê-los. Tolo lhe abriu as mãos como se estivesse protegendo um pintinho. De qualquer forma, não vou me afastar. Eu não vou deixá-los machucar o irmão mais velho. Todos se entreolharam e a atmosfera instantaneamente caiu em um impasse. Presidente, o que você acha que devemos fazer agora? Logicamente falando, ele era apenas um tolo e deveria ser fácil de lidar. No entanto, a atitude de Zhou Zengqing foi inesperada. Todos podiam ver que ele estava protegendo o tolo Li ao ar livre e no escuro. Mesmo Qin Juan mostrou alguma hesitação. Regras são regras. Além disso, Lin Bai causou uma grande confusão desta vez. Devemos puni-lo como um aviso para os outros. Caso contrário, se todos o imitarem no futuro, a Associação dos Alquimistas não ficará uma bagunça. Zhou Zengqing, que ficou em silêncio todo esse tempo, disse: as regras são definidas pelas pessoas. Além disso, Lin Bai tem seus motivos. Abolir o poder espiritual é muito duro. Acho melhor expulsá-lo da Associação de Alquimistas. Os poucos anciãos ao lado dele ficaram um pouco descontentes quando ouviram isso. Eles sentiram que Zhou Zengqing não os colocou em seus olhos por causa de sua antiguidade. Ele até teve que intervir em tal assunto. Era preciso saber que isso não estava sob a autoridade de Zhou Zengqing. Ouvi dizer que o ancião Zhou do salão de aplicação da lei sempre foi imparcial e justo. Porque ele é tolerante com um personagem secundário agora. Isso realmente não está de acordo com a sua maneira usual de fazer as coisas. Poderia haver alguma razão oculta por trás disso. Zhou Zengqing olhou para ele friamente. Seu olhar era afiado como uma faca. Essa pessoa tinha algumas queixas em seu coração, mas não ousava dizer nada. Eu, Zhou Zengqing, não preciso me explicar para você. O velho que Lin Bai viu na biblioteca tinha uma identidade desconhecida. No entanto, ele poderia dizer que Qin Jiuan prestou algum respeito a ele. Acho que devemos seguir as instruções do ancião Zhou sobre esse assunto. Apenas expulse esse garoto da Associação de Alquimistas. Abolir toda a energia espiritual em seu corpo é uma punição muito severa. E Qin Juan assentiu. Lin Bai, vendo que tantas pessoas imploraram por você, não vou abolir toda a energia espiritual do seu corpo. De agora em diante, você não tem permissão para entrar na Associação de Alquimistas novamente. Espero que você se cuide bem. Além disso, precisamos dar a vocês outras punições como um alerta para que todos não voltem a fazer isso. Você tem algum problema com isso? Não. De abolir a energia espiritual apenas sofrer fisicamente e ser expulso da Associação Alquimista, Lin Bai sabia que esta era a última concessão de Qin Jiuan. Vendo que o tolo Li ainda estava protegendo atrás dele e não deixando aquelas pessoas se aproximarem, Lin Bai ordenou: vá para o lado e espere. Se ele quisesse escapar da punição em nome de tolo Li novamente, seria um pouco demais. E Qin Jiuan pode não deixá-lo escapar depois disso. Tolo Li estava um pouco preocupado. Vendo sua preocupação, Lin Bai o confortou: não se preocupe, eles não farão nada comigo. Ao ouvir isso, Tolo Li se virou e caminhou para o lado. Assim que o Tolo Li saiu, os anciãos que haviam executado a punição transformaram seu poder espiritual em chicotes. Como cobras sibilando, eles atacaram Lin Bai na velocidade da luz. Mesmo que Lin Bai estivesse preparado, ele não pôde deixar de soltar um gemido abafado. Ele já havia sofrido muitos ferimentos e esses anciãos não pegariam leve com ele. Ele realmente teve que suportar isso. Por outro lado, o tolo Li explodiu em um uivo. Aqueles que não o conheciam teriam pensado que o chicote havia acertado seu corpo. Você não tem permissão para bater no irmão mais velho, gritou o tolo Li, como se estivesse prestes a correr. E Qin Juan sinalizou com os olhos, e alguns discípulos ao lado dele o pararam apressadamente. Eles não sabiam por que ele era tão forte, mas os poucos discípulos quase não conseguiram detê-lo. Vendo aquele tolo Li uivando tão ferozmente ao lado, os poucos discípulos quase não aguentaram mais. O ancião do outro lado também o atingiu com mais de 10 chicotadas. Não se sabia se eles haviam feito isso intencionalmente ou não.
Os chicotes que foram formados a partir da energia espiritual atingiram os principais pontos de acupuntura ao seu redor. Mesmo que Lin Bai se recuperasse, levaria muito tempo. Nesse momento, embora Lin Bai não dissesse uma palavra, seu rosto estava pálido como papel. Gotas de suor do tamanho de um feijão rolavam de sua testa. Parecia que o tolo Li estava prestes a se libertar. E Qin Juan finalmente disse: "Ok, vamos parar por aqui." Lin Bai engasgou pesadamente. Tolo Li também se libertou daqueles discípulos e correu para o lado de Lin Bai. Com lágrimas nos olhos, ele disse: "Irmão mais velho, você está bem?" "Estou bem." Lin Bai forçou um sorriso. No entanto, no próximo segundo, seus olhos ficaram pretos. Ele perdeu completamente a consciência e desmaiou. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 143. Mudança chocante. Família Shao. Originalmente, a família Shao havia colocado suas suspeitas em Bai, então eles estavam de olho nele. No entanto, eles não descobriram nada de novo. Tudo porque eles não tinham evidências de suas suspeitas, então só podiam arrastá-lo. Shao Yushuan ficou cada vez mais impaciente enquanto o arrastava para fora. "Pai, se isso continuar, quando você poderá se vingar do quarto irmão? Acho que seria melhor matar 100 pessoas por engano do que deixar-me irem embora. Podemos simplesmente matar todas aquelas pessoas e acabar com isso." Uma expressão implacável apareceu em seu rosto quando ele fez um gesto com a mão para cortar sua garganta. De qualquer forma, esse grupo de pessoas veio de um lugar pequeno no interior. Mesmo que morram, ninguém se importará em defendê-los. Quando chegar a hora, vamos apenas encontrar uma desculpa, como encontrar um ataque de fera feroz. Deve-se dizer que o método de Shao Yuxian realmente economizou tempo em trabalho. Não havia necessidade de se preocupar tanto com isso. Ele simplesmente mataria todos eles diretamente e não teria que se preocupar em identificar o assassino errado. No entanto, a única desvantagem era que era muito cruel. Afinal, esses discípulos somados tinham mais de 100 vidas. O quinto ancião hesitou um pouco e disse: "Acho que isso ainda é um pouco inapropriado. Afinal, são mais de 100 vidas. É um pouco cruel matá-los assim." Também acho que o que o ancião disse faz sentido. Se a palavra se espalhar ou a notícia se espalhar, como as pessoas de fora veriam nossa família Shao? A reputação de nossa família Shao na capital não seria completamente destruída. De acordo com a habilidade da família Shao, lidar com esses discípulos de baixo cultivo era tão fácil quanto cortar melão e vegetais. No entanto, ninguém poderia garantir que não haveria erros. Se algum acidente acontecesse ou os discípulos fugissem, naquele momento, sua reputação provavelmente seria arruinada. Para pegar um assassino, eles realmente sacrificaram muitas vidas. Este foi simplesmente um assunto chocante. Contanto que um pouco de notícia chegasse aos ouvidos de seus arqui-inimigos, eles seriam capazes de morder esse ponto. Eles mordiam a carne de seus corpos. Alguns anciãos conservadores não concordaram com essa abordagem. Por outro lado, o terceiro ancião revelou um sorriso zombeteiro. "Para pessoas como você que são tímidas e covardes se importando com isso e aquilo, acho que não precisamos mais nos vingar. Vamos apenas deixá-los ir." Isso não é verdade. Podemos entender que o segundo jovem mestre está ansioso para se vingar, mas também devemos considerar o quadro geral. Não podemos agir por impulso. Você deve saber que neste momento crítico, enquanto qualquer notícia vazar, será muito desvantajoso para nossa família Shao. Muitos elders concordaram, isso mesmo. Além disso, ainda existem algumas grandes famílias aristocráticas olhando nossa família Shao com cobiça. Se eles nos pegarem, não será uma questão fácil de resolver até lá. Pelo que parece, a família Shao foi dividida em duas facções. Uma facção era como o terceiro ancião e Shao Yushuan. Eles sentiram que, como esses alunos eram apenas pessoas insignificantes, não haveria problemas, mesmo que morressem. Com certeza não haveria problemas. A outra facção era mais conservadora. O assassino estava no grupo de qualquer maneira. Embora ainda não o tivessem encontrado,
Haveria um dia em que ele se entregaria. O tom de Xiao Yuxuan era um pouco impaciente quando ele enfrentou alguns dos anciãos teimosos. Enquanto fizermos isso limpo, ninguém nos descobrirá. Você é muito cauteloso. E se o assassino fugir? Você vai compensar a vida do meu quarto irmão. Suas palavras foram um pouco bruscas. Xiao Feng, que não havia falado durante todo esse tempo, não pôde deixar de franzir a testa. Yuxuan, você não pode ser rude com os anciãos. Embora Xiao Feng também quisesse vingar a morte de Xiao Yuxin, a coisa mais importante em seu coração ainda era a família. Depois de hesitar por um momento, ele finalmente falou: os mais velhos estão certos. Se eliminarmos todas essas pessoas, o risco é muito grande. É um momento problemático agora. Além disso, a competição da academia está chegando. Se dividirmos nossa energia e mão de obra, temo que ambos os lados tenham problemas. Xiao Yuxuan imediatamente entendeu o que Xiao Feng quis dizer quando ouviu isso. Ele não pôde deixar de dizer: pai, você também não queria vingar o quarto irmão anteriormente? Porque agora, na verdade, o chefe da família tem um certo motivo para fazer isso. É também para consideração da família Shao. Espero que o segundo jovem mestre possa entender. É que agora é uma situação especial. Além disso, segundo o jovem mestre, não esqueça que Lin Bai não está aqui. Quando ele mencionou Lin Bai, o terceiro ancião não tinha uma boa expressão no rosto. Originalmente, ele também era o suspeito. No entanto, ele não sabia que tipo de sorte esse garoto teve para realmente ganhar o favor da Associação de Alquimistas. Agora que ele estava na Associação Alquimista, mesmo Lin Seng, que tinha rancor contra ele, não podia fazer nada com ele. Se ele matasse todos, exceto Lin Bai, ele definitivamente suspeitaria. Quando chegasse a hora, se o Lin Bai confiasse no poder da Associação de Alquimistas para investigar esse assunto, quem sabia que tipo de problema ele causaria? Além disso, ouvi dizer que Lin Bai está indo muito bem na Associação de Alquimistas. Disse que ele está indo para a propriedade do City Lore em breve. Nesse caso, não podemos agir precipitadamente. Ao ouvir isso, as expressões do terceiro ancião e de Xiao Yuxuan não eram boas. Assim como todos estavam discutindo, eles ouviram a notícia do criado de que Lin Bai havia retornado. Todos se entreolharam, sem saber por que Lin Bai voltaria repentinamente neste momento. Será que ele sabia de seus planos? Bai e os outros também receberam a notícia. Eles não viam Lin Bai há algum tempo. No entanto, ocasionalmente, Lin Bai enviava notícias, para que eles pudessem ter certeza de que ele estava indo muito bem na Associação de Alquimistas. Quando eles estavam prestes a ir alegremente para a entrada principal para dar as boas-vindas a Lin Bai, ele foi carregado de volta por alguém. As poucas pessoas que enviaram Lin Bai de volta também tinham rostos sombrios e pareciam hostis. Bai e os outros ficaram instantaneamente atordoados no local. Depois de um momento, eles perguntaram: o que está acontecendo? A pessoa disse com tristeza: ele cometeu um grande erro. O presidente gentilmente poupou sua vida. Agora que Lin Bai foi expulso da Associação de Alquimistas, ele não é mais membro da associação. Ele estava com preguiça de dizer qualquer outra coisa. Depois de entregar Lin Bai para eles, ele saiu rapidamente. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 144. O plano de Lin Sen e Xiao Feng, Xiao Yuxuan e o terceiro ancião, que correram depois de ouvir a notícia, ouviram o que ele disse. Eles se entreolharam com expressões diferentes, e seus pensamentos não podiam deixar de vagar. Lin Bai foi realmente expulso da Associação de Alquimistas. Além disso, a julgar por sua aparência, ele deve ter sofrido muitos ferimentos. Que tipo de erro ele cometeu para merecer tal punição? Não importa o que aconteça, a Associação Alquimista não o protegeria mais no futuro. Xiao Feng mostrou uma expressão atordoada. Como isso aconteceu? O que exatamente aconteceu? Bai e os outros balançaram a cabeça para mostrar que não sabiam. Xiao Feng olhou em volta e enviou um fluxo de poder espiritual ao corpo de Lin Bai. Não apenas o poder espiritual em todo o seu corpo secou,
Mas ele também sofreu muitos ferimentos em vários pontos de acupuntura importantes. Lin Bai precisaria de muitos tesouros naturais e tempo para se recuperar. Se ele poderia se recuperar ou não era um problema. Xiao Feng ficou secretamente chocado. A lesão de Lin Bai foi mais séria do que ele imaginava. Lin Bai não lhe disse nada antes. Ele parecia preocupado. Não entenda mal. Eu só quero entender a situação. Afinal, ele foi expulso pela Associação Alquimista. Temos que descobrir o que aconteceu aqui. O irmão mais velho Lin raramente nos envia mensagens. Mesmo que ele diga alguma coisa, é só para nos dizer que está tudo bem. Não há necessidade de se preocupar com ele. Ele nos disse para trabalhar duro e cultivar. Não há nada de especial. Depois de observar as expressões no rosto de todos, Xiao Fen viu que eles não pareciam estar mentindo. Quando ele viu que não conseguia obter nada deles, não insistiu mais no assunto. Ele pediu alguém para trazer um remédio e então cuidadosamente os lembrou de cuidar de Lin Bai antes de partir com o resto da família Xiao. Não importa o que aconteça, Xiao Feng ainda conseguiu fazer um bom show. Depois que eles partiram, o terceiro ancião, que sempre considerou Lin Bai como um espinho em sua carne, não pôde deixar de falar. Originalmente, Lin Bai também era nosso suspeito. No entanto, mais tarde, quando ele foi para a Associação de Alquimistas, nosso povo não pôde acompanhá-lo. Agora que foi expulso e está gravemente ferido, esta é uma boa oportunidade. Podemos muito bem nos livrar dele primeiro. No entanto, Xiao Fen tinha outras considerações. Ele sempre foi cauteloso e só queria estar seguro. Sempre senti que há algo de especial neste assunto. Pense nisso. Lin Bai foi colocado em uma posição importante pela Associação de Alquimistas no início, e ele estava prestes a ir para a propriedade do senhor da cidade imediatamente. Agora que tal coisa aconteceu, estou preocupado que, se nos livrarmos dele agora, algo possa acontecer. Os outros anciãos também sentiram que as palavras de Xiao Feng faziam sentido. Além disso, não havia evidências para provar que Lin Bai era o assassino. Vamos deixar esse assunto de lado por enquanto. Decidiremos depois de confirmarmos que Lin Bai cortou completamente o contato com as pessoas da Associação de Alquimistas no futuro. A família também recebeu a notícia depois que um incidente tão importante aconteceu. Afinal, Lin Sang nunca desistiu de se vingar de Lin Bai. Além disso, Shen também enviou pessoas para matar Lin Bai naquela época e falhou. Isso significava que o pai e o filho haviam formado uma inimizade mortal com a Lin Bai. Se um dia Lin Bai ganhasse destaque e fosse colocado em uma posição importante pela Associação de Alquimistas, ele poderia se virar e causar problemas para eles. Portanto, o pai e o filho de Shen e Lin Sang nunca desistiram de suas más intenções. Eles sempre esperaram matar Lin Bai enquanto ele ainda não era poderoso o suficiente. O que você disse é verdade. Lin Bai foi expulso pela Associação de Alquimistas e ficou gravemente ferido. Agora, ele foi enviado de volta para a família Xiao. A pessoa que veio relatar a notícia assentiu, e absolutamente verdade. Nosso povo viu com seus próprios olhos. As pessoas da Associação de Alquimistas carregaram Lin Bai para baixo. A princípio, ficamos perplexos. Então, nós os vimos entrar na família Xiao. Mais tarde, subornamos os servos da família Xiao para obter esta notícia. Pai, você ouviu isso? Até Deus está nos ajudando. Lin Sang estava tão animado que não conseguia nem segurar a xícara de chá com firmeza. Algumas gotas caíram do lado de fora. Shen assentiu. Da última vez, deixamos esse garoto escapar por sorte. Desta vez, vamos aproveitar sua condição para tirar sua vida. Nós definitivamente não vamos deixá-lo escapar facilmente. O pai e o filho queriam evitar grandes atrasos e decidiram encerrar a batalha o mais rápido possível. Eles rapidamente bolaram um plano. No entanto, eles não sabiam que sua conversa havia sido ouvida por uma jovem criada. Eles pensaram que a sala era como um balde de ferro e poderia ser considerada à prova d'água. Eles pensaram que seus servos eram ainda mais calados. No entanto,
Alguém já havia colocado um espião entre eles e estava observando cada movimento deles. Essa pessoa era a filha mais velha, fraca e insignificante da família Ishuião. Ishuião sempre soube que seu pai valorizava o homem sobre as mulheres. Mais tarde, por não poder ter um filho, sentiu-se tentado e quis passar o cargo de chefe de família para Ilinseng. Portanto, ele criou Ilinseng como herdeiro. Superficialmente, ela não demonstrou nenhuma emoção. Superficialmente, ela parecia um vaso de flores, mas na verdade ela estava se escondendo no escuro para desenvolver sua força. Aos olhos de Shueao, Ilinseng, esse lixo, não era digno da posição de chefe de família. Se ele realmente se tornasse o chefe da família, em menos de meio ano, a família estaria acabada por ele. Ao ouvir a mensagem de seus subordinados, ela não pôde deixar de erguer as sobrancelhas. Este segundo tio meu é considerado inocente. Infelizmente, ele tem Ilinseng, esse imprestável, e também foi arrastado para a vala por ele. Afogar uma criança é como matar um filho. Ele não entende esse pouco de lógica. Anteriormente, ele já havia sofrido uma derrota nas mãos de Lin Bai. Eu não esperava que ele não aprendesse a lição e realmente fizesse o movimento novamente. Então o que devemos fazer? Devemos relatar este assunto ao mestre. Não. Ishuel franziu a testa e disse, pai também adora muito Ilinseng. Essas coisas só podem fazer com que Ilinseng seja repreendido, mas não a ponto de ser desprezado. Mesmo se contarmos aos outros, eles apenas o colocarão de castigo e lhe ensinarão uma lição. Não é grande coisa. É melhor para... Ishuel parecia ter pensado em algo e riu baixinho. Eles não querem a vida de Lin Bai. Então não vou deixá-los conseguir o que querem. Além disso, acho que Lin Bai não é uma pessoa simples. Talvez ele nos seja útil no futuro. O subordinado perguntou confuso, mas ele não está ferido agora. Os olhos de Ishuel ficaram brilhantes. É fácil adicionar flores à cobertura do bolo, mas difícil enviar carvão para a neve. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 145. Ferimentos graves. Quando Lin Bai acordou, já era noite. Ao vê-lo abrir os olhos, o pequeno discípulo ao lado dele não pôde deixar de sorrir alegremente. Isso é ótimo. Irmão Senurlin, você finalmente acordou. Você se sente desconfortável em algum lugar? Lin Bai balançou a cabeça. Bai, ele também correu de fora. Ele finalmente não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio. Felizmente, você está acordado. Caso contrário, só poderíamos levá-lo para buscar ajuda. Não se preocupe, minha vida é difícil. Eu não vou morrer. Ao ouvir o tom levemente brincalhão de Lin Bai, ele realmente pensaria que Lin Bai estava bem se não fosse por seu rosto pálido e voz fraca. Irmão Senurlin, você não sabe como estávamos ansiosos. Quando vimos você sendo carregado de volta pelo pessoal da Associação de Alquimistas, pensamos que algo grande havia acontecido com você. No final, perguntamos a eles, mas eles não disseram nada. Eles apenas disseram que você cometeu um grande erro e foi expulso da Associação de Alquimistas. Não nos atrevemos a pedir muito. Sim, o que exatamente aconteceu com o irmão Senurlin? Você não estava bem quando foi? Como você ficou assim em tão pouco tempo? Alguém da Associação de Alquimistas dificultou as coisas para você? Irmão Senurlin, se você nos disser, também o ajudaremos a ter ideias. Todos falavam ao mesmo tempo. Eles estavam muito curiosos sobre o que havia acontecido. Antes que Lin Bai pudesse dizer qualquer coisa, Bai, que estava ao lado dele, franziu a testa e disse, do que vocês estão falando? Não pergunte sobre coisas que você não deveria perguntar. Concentre-se em seu cultivo. Ter tantas pessoas aqui vai atrapalhar o descanso de Lin Bai. Todos vocês, voltem para seus quartos. Por causa da autoridade usual de Bai, todos se dispersaram como pássaros e feras. Eles apenas disseram a Lin Bai para descansar bem. Quando todos saíram, apenas Lin Bai e Bai ficaram na sala. Obrigado. Lin Bai sabia que Bai estava pedindo a essas pessoas que saíssem para o seu próprio bem. Esses discípulos são jovens e não sabem o que dizer.
Pedi que saíssem para evitar que qualquer notícia vazasse. Bai ele franziu a testa. Ele sabia que os ferimentos de Lin Bai eram sérios e não pareciam ter sido causados por uma pessoa comum. Então ele não pôde deixar de perguntar. O que exatamente aconteceu? Você estava em um estado tão lamentável e até foi expulso da Associação de Alquimistas. Lin Bai não pôde deixar de revelar um sorriso amargo. Ele balançou a cabeça e disse, não é nada. É apenas má sorte. Fui incriminado por alguns vilões. Ele explicou brevemente a causa e o efeito. Ele também explicou como foi incriminado por Qianran e os outros. Para salvar Tolo Li, ele invadiu a área proibida da Associação Alquimista. No entanto, Lin Bai não mencionou nada sobre as pílulas medicinais de grau divino de Fo Li, a existência do pequeno tesouro ou aquela criatura na área proibida. Não que ele duvidasse ou não confiasse em Bai, mas ele estava preocupado que houvesse pessoas ouvindo. Se uma dessas coisas vazasse acidentalmente, pode-se dizer que seria um desastre para o atual ele. Ele não podia suportar nada disso. Eu vejo. Bai ele não pôde deixar de suspirar. Eu não sabia que você era uma pessoa tão calorosa. De acordo com o progresso e impulso de Lin Bai na Associação Alquimista, ele estava prestes a entrar na propriedade do Lorde da cidade. Pode-se dizer que ele tinha um futuro brilhante pela frente. No entanto, por causa de um tolo, ele foi incriminado e quase teve todo o seu poder espiritual destruído. Ele também foi expulso da Associação Alquimista. Embora essa fosse a escolha de Lin Bai, aos olhos de um estranho como Bai, ainda não valia a pena. Você não se arrepende de ter feito isso? Lin Bai balançou a cabeça. Acho que a maior diferença entre humanos e aquelas bestas demoníacas é que as pessoas têm um resultado final. Caso contrário, qual é a diferença entre os humanos e essas feras que comem carne crua e bebem sangue? Além disso, depois de perder o poder espiritual, posso cultivar novamente. Na pior das hipóteses, posso começar tudo de novo. Bai ele olhou para o lado, como se não esperasse que Lin Bai tivesse uma mente tão aberta e um temperamento livre e fácil. Isso o fez sentir que Lin Bai era ainda mais digno de estar perto. Como esperado, eu não julguei mal você. É que eu não esperava que você fosse muito mais poderoso do que eu imaginava. Agora que você diz isso, parece que eu sou o único com uma mentalidade estreita. Os dois se entreolharam e sorriram, parecendo ter um entendimento tácito especial. Lin Bai tinha outro motivo que não disse em voz alta. A razão pela qual ele estava tão confiante era porque ele tinha o sistema de devolução, e foi por isso que ele ousou correr o risco. Afinal, enquanto houvesse um traço de energia espiritual, ele seria capaz de receber múltiplos retornos do sistema. Haveria um suprimento infinito de energia espiritual. Era apenas uma questão de tempo até que ele recuperasse sua energia espiritual. Bai deixou para trás um frasco de comprimidos de alta qualidade. Isso foi algo que seu mestre havia deixado para ele antes de partir. Ele sempre relutou em usá-lo, mas agora ele o havia dado a Lin Bai. Você deve descansar bem. Se houver alguma coisa que você precisa, é só me avisar. Não há necessidade de ser educado. Lin Bai podia sentir o cheiro da fragrância medicinal vindo de dentro. Foi o suficiente para dizer o quão precioso era este frasco de comprimidos medicinais. Logicamente falando, essas pílulas medicinais não eram comuns, mas Bai as havia tirado tão facilmente. No momento em que ele realmente queria rejeitá-los, Bai já havia ido embora. Depois que todos saíram e ele se certificou de que não havia ninguém por perto, juntamente com as instruções anteriores de Bai, era provável que ninguém mais viesse perturbá-los. Só então Lin Bai chamou Little Green, Little Red e os outros. Anteriormente, ele não sabia como eles haviam saído da área proibida. Esses três pequeninos sofreram vários ferimentos. Além de Little Red, os outros ficaram feridos, mas não foi grave. Eles haviam se recuperado principalmente na dimensão animal de estimação. Little Red, por outro lado, havia sido atacado pela névoa negra anteriormente e sofreu ferimentos graves. Neste momento, não parecia muito bom. Não só suas penas eram escuras, como também era careca aqui e ali.
Tudo isso foi corroído pela névoa negra. As feridas pareciam extremamente assustadoras. Também não estava de bom humor. Suas pupilas douradas estavam cheias de uma aura de morte. Originalmente, teria se encostado intimamente a Lin Bai, mas agora gritava fracamente, como se estivesse prestes a morrer. Lin Bai franziu a testa. Por que você está tão ferido? Parece que baixei a guarda. Ruivinho se esfregou em sua mão de uma maneira muito humana, como se o estivesse confortando silenciosamente. Felizmente, Lin Bai viu que os outros animais estavam em boas condições e não precisavam se preocupar muito. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.